Olá, eu me chamo Kelly Botes, sou ginecologista e obstetra, mãe da Maria e do Chico, idealizadora desse projeto Mãezinha ao Caramba, feito com o intuito de descomplicar a maternidade e baseado em evidências científicas. A gente traz conteúdo atual e baseado em evidências científicas. E hoje eu trouxe minha amiga Aline, bem-vinda! Obrigada! Te apresenta, amiga. Eu sou a Aline Machado, sou doula e educadora perinatal. É um prazer estar aqui de novo. Obrigada, amor. Hoje a gente vai falar sobre primeiros socorros com o recém-nascido. Eu vou abranger um pouquinho mais e também a gente vai extrapolar para crianças maiores, mas basicamente recém-nascido. O principal, né, Aline? Não deixar o bebê sozinho no trocador. Super necessário. Às vezes os pais pensam assim, ai, é tão pequenininho, né? Não vai se mexer. Ainda não se vira, não sabe virar e tal. Não tem problema, eu só vou trocar aqui, tá paradinho. Eu só vou rapidinho pegar aqui. Rapidinho pegar aqui, né? Eu vou ali, ó, ali pegar um negocinho ali. Gente, questão de segundos, acidentes acontecem. Rolam. Parece que não, mas eles acontecem, em questão de segundos acontecem. E não dá pra julgar, né? Eu julgava, até deixar o meu cair da cama. Os meus, os dois caíram. Ai, que horror, Nunca julgue, minha filha. Não julguei. Todos cairão na sua assim, cara. Ó, na testinha. Então, cair da cama ou do trocador, né? O meu acabou caindo da cama, eu enchi de travesseiros ao redor, ele era um pouco maior, ultrapassou os travesseiros. E foi traumatizante o barulho da queda. Eu não acreditei. É horrível. Eu tava junto na cama, eu tava extremamente cansada, era uma noite que tinha sido bem difícil, e eu tava assim, um pouco, né, bêbada de sono, e eu vi que ele tava se mexendo, e eu até pensei, vou ficar bem quietinha aqui pra ele não acordar. E eu só acordei com o barulho. Horrível. Né? Foi horrível. Ele chorou muito, graças a Deus ele não se machucou gravemente, ele ficou só com um roxinho na testa. Mas 10% dos bebês que caem, eles podem fazer traumatismo. Eles fraturam, né? Então, é muito perigoso. Então, pelo amor de Deus, gente, nada de deixar sozinho numa cama sem proteção ou no trocador, né? Avaliar, tá? E agora? Caiu. O que eu faço? Junta e veja, né? A primeira coisa, cortou? Não cortou? Tá sangrando? Não tá sangrando? Se tá sangrando, a primeira coisa que a gente faz é limpar, né? Tá sangrando, limpa com água corrente e o próprio sabão do bebê. Pra tentar entender qual a dimensão do corte. Exatamente, né? Se for um corte, enfim, pressiona, né? E brevemente vai parar de sangrar ou não. Se não parar de sangrar, com pressão pelo menos uns 20 minutos, procurar o pronto atendimento. Avaliar o estado geral desse bebê, né? Se ele... É muito difícil, às vezes, quando ele já tava dormindo. Às vezes era um bebê que já tava dormindo e caiu, e aí ele segue sonolento, né? Então, esse negócio de, mantenha acordado pra não, né, pra ter certeza se tá tudo bem. É muito difícil, ainda mais um recém-nascido, não tem como a gente manter acordado. Mas, enfim, tenta avaliar o estado geral desse bebê, né? Se for uma criança maior, desmaiou, vomitou, né? Tá com os olhos, assim, um pouco estranhos, fazendo movimentos irregulares nos olhos, leva direto pro hospital, porque pode ser um traumatismo craniano mesmo, né? Ou hemorragia cerebral, né? Ou um traumatismo craniano ou hemorragia cerebral. Essa criança que teve o trauma, ela vai ficar sonolenta. Mas se ela já tava sonolenta, é natural que permaneça. Dormindo, observe. Não precisa levar de cara em todos os casos na emergência, né? Até porque a emergência, ela tá cheia de doenças infecto-contagiosas e o bebê pode contrair outra, né? Então, quando há queda, acolher imediatamente, observar, e aí eu já vou entrar no outro, que é o do corte ou hematoma, né? A orientação, quando esse bebê tem um corte, olha meu bebê, essa é a Sara. É a Sara! É a Maria que botou o nome, Sara. Que linda! Se esse bebê fizer um corte, é muito difícil, assim, a gente orienta que fique mantendo, pressionando o corte com um pano limpo de algodão, preferencialmente, essas fraldinhas de boca das crianças, dos bebês, por 20 minutos. É difícil segurar uma criança. É difícil, né? Aqui a gente tá falando na teoria, na prática são outros 500, mas tenta, minha filha. Difícil pra mãe também, que fica ali em desespero, os pais, principalmente quando é o primeiro, né? Primeiros socorros, na verdade, o primeiro ponto é mantenha a calma.
né? Mantenha a calma. Se tu tá vendo que o quadro tá gravíssimo, já imediatamente liga pro SAMU. 192. O SAMU, quando a gente liga, é um telefone que dá... Quando a gente liga daqui, é um telefone que dá em Porto Alegre. Então, ele é uma central que encaminha as ambulâncias. Então, infelizmente, a gente não vai falar com ninguém daqui, a gente vai falar com alguém de lá e são eles que encaminham a ambulância, né? Mas viu que a coisa tá muito feia, ambulância. SAMU 192. Então, assim, cortou, tenta manter com um paninho de algodão, claro, né, branco de preferência, pra ir avaliando a quantidade de sangramento, por 20 minutos. Tirou, e às vezes não precisa ficar 20, sabe? Às vezes tu fica 5, dá uma olhadinha. Sancou, né? Tá sangrando ainda, mantém, né? Deu 10 minutos, tirou. Tá sangrando ainda, mantém. Passou 20 minutos segurando, não parou, leva pro hospital. Depois de lavar, né? Lavar com água corrente, se possível, água corrente. Se não der, limpa com um pouco da água e o ideal seria passar sabão. A gente sabe que sabão neutro do bebê mesmo, pouca coisa, só para poder higienizar e a gente conseguir visualizar, né? Se visivelmente tu tá vendo que tá grande o corte, que já tá sangrando, né? Leva, né? Mas vai segurando, né? Antes lava, porque é importante, né? E leva pra emergência. Ficou 20 minutos segurando, não parou de sangrar, leva pra emergência. Se tu ficou uns minutos, parou de sangrar, está estável aqui o corte, tá olhando, não parece, tá aberto, né? Muito aberto, às vezes é muito pouca coisa, mas a cabeça sangra muito, né? Principalmente na área dos olhos, assim, é muito vascularizado, então sangra muito e assusta. Mas às vezes tu vai ver uma coisinha de menos de 1 centímetro, né? E aí não há necessidade. Se fez um hematoma, o hematoma também o ideal é que pressione, mas aí que pressione com gelo, né? A gente nunca pode botar o gelo direto na cabeça, porque o gelo pode queimar a pele, né? Então, tá com hematoma e na cabeça, gente, às vezes formam-se galos gigantes. Eu tive uma vez que a minha filha bateu, eu não acreditei, menina, não acreditei que fazia um galo daquele tamanho, parecia um ovo, né? Horrível. Ela tava brincando no banheiro e aí ela tropeçou no crocs dela e bateu aqui assim, na quina da porta do banheiro. Ai, foi desesperador, assim, porque imediatamente levantou um galo. Ela muito gritava rápido, né? muito, ela não deixava botar gelo. Então, assim, crianças, ela tinha uns 2 anos e meio. Crianças maiores, a gente tem um pouquinho de dificuldade, às vezes, em colocar o gelo, em segurar o local do corte, né? Então, a gente tem que tentar explicar pra elas. Eu, definitivamente, aquela vez com a Maria, não consegui botar gelo, né? Liguei pra pediatra. Ah, bota gelo, né? Eu mandei uma foto da cara dentro do galo. Bota gelo. Eu conseguia ver a fibra muscular, sabe? Tinha ficado, assim, só pela fibra. Por Deus, né? Enfim. Até porque tu levar uma criança pra sutura é muito traumático. Ela vai passar por uma anestesia local, a anestesia local dói. Tá ali num ambiente caótico, que é uma emergência, não é o local para um bebê, enfim. Se conseguir estancar em casa, ótimo. Se não, emergência. O hematoma, então, né, fez o galo ali, enfim, tenta manter esse gelinho envolto num tecido, numa sacolinha. A gente hoje em dia tem muito esses gelinhos maleáveis, né? Tem, que compra na farmácia também, que né? É tipo um saquinho, ele é um gel. Né? É um gel, isso mesmo. Bota ali, porque daí não machuca, né? O gelo sólido, às vezes pode machucar com uma ponta do gelo. Então esses saquinhos de gel congelado é bom, tu pode colocar. E tentar manter por 20 minutos, direto, né? Ali. Esse gel pode até manter direto, sim, mas vai ter criança que vai reclamar, né? E aí, então... Aí tem que adaptar, né? A gente adapta. Mas então, assim, corte é lavar, pano limpo, pressionar, hematoma, não precisa lavar, óbvio, é o gelo e não direto na pele. Sangramento nasal. Gente, sangramento nasal, a gente jamais faz isso aqui. Bota a cabecinha pra trás. Por quê? Porque vai pro estômago esse sangue, né? O ideal é que tu bote realmente pra fora. Ou simplesmente... E tu pode até aspirar se tu vai pra trás, né? Enfim. Idealmente, tu posiciona a criança um pouquinho pra frente, pega também um pano e pressiona as narinas, tá? Também vai pressionando ali até fechar uns 20 minutos. Se com 20 minutos... E orienta a criança a respirar pela boca. Óbvio, né? Óbvio, né? Por favor.
Aí, quando é um recém-nascido, não funciona assim, né? Por quê? Porque o recém-nascido, ele não tem esse reflexo de respirar pela boca. Então, aí o recém-nascido avalia, né? Avalia, discute com a pediatra, talvez seja importante avaliar, mas sangramento nasal em recém-nascido é muito raro. Muito raro, né? Nunca vi. Mas, enfim, tá com a tua criança ali, um pouco maiorzinha, fica segurando e para. 5 minutos, não parou de sangrar? Volta, segura, né? Fica mantendo, tá? Por favor. Sangramento nasal, jamais botar pra trás e ficar segurando. E é bem importante, né, essa informação, porque já vi pais fazendo e eu acho que é meio instintivo das pessoas querer colocar pra trás como se fosse funcionar assim, né? Não, gente, pra frente. Pra frente e segurando as narininhas, certo? Queimadura, gente. Queimadura pra mim é uma das piores. É ruim. Queimadura é difícil. Queimadura com água quente, ou, enfim, né, queimadura, a gente tem que tentar limpar com água e sabão também, tá? Então, assim, queimou, tenta botar em água corrente o local queimado de 20 a 30 minutos, pelo menos, né? Por quê? Porque isso vai causar um alívio imediato e vai diminuir a lesão futura, tá? Expõe, né? Deixar aberta a lesão e levar para o pronto atendimento se for necessário, depois de ficar, né, com essa água corrente, 20, 30 minutos. Exponha essa área para retirar se tiver qualquer coisa grudada, né, porque às vezes queimou com outra coisa, então tem que tentar tirar o que, sei lá, plástico, né, alguma coisa do tipo. Enrola num pano limpo para levar para emergência, só para essa ferida não estar aberta, né, mas tenta não apertar, porque ao chegar na emergência, eles vão ter que descolar e aí vai doer muito, né? Mais, e aí dói muito. Jamais aplicar pasta de dente, borra de café. Receitinhas todas né? de vó, não, gente, não façam isso, tá? Água corrente mesmo, óbvio que tu não vai usar num recém-nascido uma água gelada nunca, em nenhum caso, né? É uma água numa temperatura ambiente, digamos gente, assim. Da torneira mesmo, né? E o recém-nascido jamais água fria, né? Porque o recém-nascido ele não pode perder calor, né? O risco para o recém-nascido maior é perder calor e acabar tendo que ir para uma UTI neonatal. Queimadura é isso aí. Lava e vai para emergência. Se realmente estiver feio lá, eles fazem alguns curativos com gás e vaselinada ou enfim, né? Tem locais que tem técnicas muito boas, né? Antigamente, eu lembro que, enfim, quando eu dava plantão, na clínica a gente usava gás e vaselinada. A gente embebia gás em vaselina, né? E a gente usa muito sulfadiazina de prata. Sulfadiazina de prata é uma ótima pomada para queimadura. Só que ela precisa de receita e nem todo mundo tem em casa, né? Mas a sulfadiazina de prata é uma pomada que é muito bom a gente até, de repente, pedir pro pediatra, já deixar prescrito ali, você prescreve, tem na geladeira. Guarda na geladeira, porque aí se queimar, pode aplicar por cima, né? A sulfadiazina de prata é muito boa. E o engasgo? Esse acho que é o terror de todos os pais, né? Porque pode acontecer com criancinhas maiores e pode acontecer com um bebezinho recém-nascido. O bebê, ele tem, né, o gag reflex, que é quando ele se engasga, ele faz... E normalmente ele bota pra fora, né? Se tu tá vendo que ele não tá botando pra fora, que ele tá, enfim, ficando com a boca azulada, tá com essa dificuldade pra respirar, né? Tá com uma tosse ali que não tá saindo, uma tosse mais silenciosa, né? O que a gente faz, gente? Aqui, ó. Eu vou até pelar a Sara pra mostrar melhor. Por quê? A gente faz uma manobra muito simples. Tinha fralda aqui, ó, eu nem precisava. De fraldinha. Que é uma menina, essa aqui. Então a gente pega o bebê assim, gente. Tentem colocar as mãos aqui, certo? Segurando para a cabeça dele não cair, enfim, né? E aqui. E o que a gente faz? 2, 3, 4, 5. Você pode fazer assim, ou você pode fazer assim. 2, 3, 4, 5, com a palma da mão aqui. Lembrando que não precisa ter medo de ser firme, né? É isso aqui. Precisa mesmo. São 5. E volta. Não volta. 1, 2, 3, 4, 5. E volta. Normalmente eles voltam. Não voltou. Percebeu que o bebê, enfim,
tá ficando cianótico, não respira, a gente tem que fazer manobra de ressuscitação, né? Ligar pro SAMU, 192, até o SAMU chegar, o que a gente faz? A gente tem que apoiar esse bebê numa superfície rígida. Vou puxar aqui um pouquinho. Então, assim, esse bebê, ele fica numa superfície rígida. A superfície rígida pode ser o chão, pode ser a mesa da sala, enfim. E você vai encontrar vai traçar uma linha intermamilar e vai pressionar um pouquinho abaixo da linha intermamilar. Então, a gente vai pegar esse bebê ou fazer assim e faz 30 para 2 respirações. Ou tu vai fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 30. 2 respirações. Quando é o meu filho, é óbvio que não vai ter problema nenhum. Eu vou fazer vou fazer uma boca a boca no meu filho. Claro que quando eu tô no hospital eu não vou fazer boca a boca porque eu tenho outros materiais para utilizar, né? Por quê? Porque tem o risco de contaminação, né? E aí 2 respirações e volta a massagem, né? Tu pode fazer com 2 pessoas ou sozinho. Então a gente vai fazendo isso até que o resgate chegue, né? Mas é muito raro o bebê parar, né? Normalmente com algumas batidas nas costas. Ele volta quando isso acontece rápido. Exatamente, ele volta na grande maioria das vezes. Ele consegue expelir rápido, né? Né? E também a criança um pouco maior, quando ela engasga. Às vezes não adianta a gente fazer isso aqui. Então o que a gente faz? A gente pega o umbigo da criança maior e bota a mão pra cima e faz essa manobra. Pra tentar botar pra fora. Pega o umbigo da criança, bota a mão no umbigo da criança, vira a mão assim e normalmente bota pra fora, porque aumenta a pressão intraabdominal e bota pra fora o que tá fazendo engasgar, né? Isso é uma manobra importantíssima, muito, né? As professoras deveriam ter, né? As cuidadoras deveriam ter, todo mundo que trabalha com criança em locais, né? Enfim, com várias crianças deveria saber. Essa manobra salva vidas. As pessoas se engasgam com moeda, com bala, com, enfim, né? Criança pequena mete, às vezes, sei lá o que dentro da boca, né? Então, essa é a manobra para crianças um pouco maiores. Sabe o que eu acho? Eu sempre comento com as famílias que eu atendo. Eu sei que isso é uma coisa que a gente até dá uma desviada de saber, porque parece que se a gente souber, parece que a gente tá atraindo. Não, porque não quero nem que aconteça, então nem preciso saber, porque nunca vai acontecer. Gente, a gente nunca sabe quando vai acontecer. É melhor saber. Eu passei por uma situação quando meu filho tinha 1 aninho, agora o Davi já está com 9 anos, mas quando ele tinha 1 aninho e alguns meses, passamos por uma situação semelhante. Ele caminhou muito cedo. E aí a gente passou por uma situação dele ter uma queda. E aí nessa queda ele teve um ferimento em que, imagino eu que pela dor dele, ele caiu e aí mordeu a linguinha. E aí naquela queda dele, a linguinha, quando ele mordeu, o dentinho dele atravessou a linguinha. Aí tu imagina a dor. Aí só saía sangue da boquinha, a gente não sabia de onde vinha aquele sangue todo. E aí ele chorou um pouco. E depois parou e ficou aquele silêncio e começou a ficar cianótico. E aí, assim, pensem, os pais em desespero. Eu e meu marido, pais de primeira viagem, a gente estava num lugar em que era longe de hospital, era interior, era domingo, a gente tinha saído para ir na casa de amigos interior. Nossa primeira reação, desespero total, a gente ia colocar ele dentro do carro e ir pro hospital que era longe, detalhe. E ele desacordado e cianótico. O que ia acontecer com ele? Não, provavelmente essa história não teria mais filho essas horas, né? O que aconteceu? Um amigo nosso não seria o mais indicado, mas era o que tinha. Quando a gente tá muito desesperada, chama alguém, né? Aí um amigo nosso arrancou ele da gente e aí soprou na boquinha dele, né? E fez a ressuscitação. Então o que acontece? Depois daquela vez, e aí na hora ele voltou. Depois aí ele começou a soprar e tal, na hora ele voltou. Depois daquela vez, sabe o que eu como mãe pensei? Os meus filhos, agora eu tenho a Sara também, né, que é pequenininha, e aí eu fico pensando assim, temos bebês, né, ou crianças, que quando acontece algo, eles dependem da gente, e às vezes a gente vai ter que agir
com um tanto de... Não é exatamente frieza, mas... Eu ia falar frieza. Me vem sempre essa palavra frieza, mas... Maturidade, né? Enfim, sapiência. Depende da gente, né? Depende da gente. Eu costumo dizer que assim, o que depende da gente, pai e mãe tem que fazer o que tem que ser feito. Tem que fazer. A gente não faz o que a gente quer. Exato. A gente faz o que tem que ser feito. O que tem que ser feito. Depois a gente lida na terapia. Exato. Então, o que acontece? Vezes depois, teve outra vez que o Davi quebrou o braço, todo mundo em volta apavorado e tal. E eu, assim, calmíssima. Depois que já tava tudo certo, ele já tava com o bracinho enfaixado, tudo ok, chorei horrores. Mas na hora, eu pensei, ele precisa que eu mantenha a calma. Então, eu sempre oriento. Aconteceu, engasgou e pode engasgar mamando no peito materno, recém-nascido. Mantenha calma. Quem tem uma hiperprodução, né? Acontece muito. Pensa, esse bebezinho agora, nesse exato momento, depende de mim, para sobreviver, inclusive. Então, eu ajo nesse momento, faz a manobra, depois chora, se desespera, pensa que poderia ter acontecido, mas a gente age, faz o que tem que ser feito. Ou chama socorro, né? Exato. Tem gente que tem muita limitação, né? Que não vai conseguir. Tem gente que tem muita limitação. E ok, chama alguém, grita, né? Eu lembro que a minha avó conta muito que uma vez eu engasguei e ela saiu comigo porta fora, pé descalço. Ela brinca que o chão tava super... Elas fazem um drama também. Aí eu saí pé descalço, correndo no asfalto, fui atrás do teu avô, que tava jogando carta lá no lixo. E aí o meu avô conseguiu me desengasgar, né? Mas enfim, né? Tem que ter, digamos assim... Tem que ser sagaz, né? Exato. Tu precisa... Racional. Racional, Era racional a palavra que eu estava tentando. Quando o bebê... Quando a gente precisa fazer uma reanimação, é porque o bebê está parado. Bebê parado é bebê que não tem pulso, né? Se tu tem um pouco de técnica já, né? Se tu conhece, se tu consegue ver o pulso, avalie o pulso, né? Antes de começar a fazer reanimação, para ter certeza, tenta ver o pulso, né? No bebê a gente pode ver aqui no bracinho, né? Crianças maiores a gente pode ver aqui no pescocinho. Crianças maiores, a orientação antes de reanimar, quando é um bebê, é a gente bater no pé para ver se ele não volta também, né? Além de tu ver que ele não está bem, é bater para ver se ele não responde. E crianças maiores, antes de tu começar também a reanimação, tenta ver o pulso. Se tu não tá segura, e chama essa criança. Fulano, a orientação é chamar 3 vezes. Chamou 3 vezes o fulaninho, não respondeu, o fulaninho pode estar em parada, então é melhor agir. Mas, claro que são situações, né, é uma exceção a questão da parada, é muito raro, mas pode acontecer, né? Uma vez me perguntaram, tu não tem ampola de adrenalina em casa? Tem umas seringas, né, que tu compra, né, gringa, né, nunca vi brasileira, conheço umas gringas, de adrenalina, para caso a criança tenha uma reação alérgica. Gente, não sabia que precisava, precisa? Faz parte, gente, né? Claro que não precisa, a não ser que essa criança seja muito alérgica, né? Mas uma vez uma colega me disse, eu tenho, tu não tem? Não, gente, tem que comprar uma adrenalina, que isso? Tem gente também que tem, por exemplo, crianças que têm regurgitação grave. Talvez seja interessante comprar uma máscara para ventilar, sabe? Caso precise, né? Enfim, né? São hipóteses, né? A gente aventa possibilidades que podem acontecer com aquela criança, né? E, por exemplo, uma convulsão, né? Crise convulsiva febril, nem pontuei. Mas e se tiver uma crise convulsiva febril? Crise convulsiva febril é benigna, tá? Ela não vai matar esse bebê, a não ser que esteja relacionado com outra patologia, né? Um tumor cerebral, sei lá. Mas ela vai passar, né? O importante é cuidar para que essa criança não se machuque. Exato. Né? Então, durante a crise, né? Tenta, não precisa, gente, jamais enfim o dedo dentro da boca. Porque essa criança pode morder, tá? E aí tu fica sem o dedo. Porque na crise convulsiva pode morder com uma força sobrenatural. E então, cuidar, tu pode, se tu tá percebendo que ela tá vomitando, vira a cabeça pro lado. Que ela tá babando, enfim, vira a cabeça pro lado se tu tá com medo do engasgo. Mas tenta deixar ela numa superfície plana para que ela não se machuque, né? E a convulsão febril, ela vai passar. A convulsão febril, normalmente, quando ela acontece, é porque teve uma mudança muito brusca de temperatura. E aí desencadeia a convulsão, né? Que mais será? Eu acho que é legal pontuar também
que às vezes tem coisas que a gente pode evitar, né? Como, por exemplo, engasgo em recém-nascido, né? Que geralmente vai engasgar com o próprio leite materno. Gente, jamais mamadeira deitado. Tu pode amamentar deitada, mas nunca oferecer uma mamadeira pro bebê. E a gente vê muito, né? A galera só cozinha lá, ainda fica meio deitadinha, ajeitadinha ali, e ainda... Ai, olha que bonitinho, mama sozinho. Exatamente, já vi. Gente, não, muito perigoso. Muito. Ou, como tu pontuaste antes, quando a mulher tem uma hiperlactação, tem que manejar esse seio, né? Às vezes vai ter que fazer ali uma ordenha de alívio antes de ofertar, porque às vezes esse bebê não vai dar conta de deglutir tudo aquilo ali e vai se afogar com frequência. Às vezes ele vai dar conta daquilo ali, vai tossir, vai vomitar e tudo certo, mas às vezes não, então tem como evitar, né? E ali, acabou a mamada, mantém o bebê um pouquinho, não precisa a gente necessariamente manter ali em pé, né? Pode ser meio sentadinho, assim. Tu tem que retificar o trato gastrointestinal, né? O estômago e o esôfago, para que as bolhas de ar consigam sair pela boca. A gente vai falar sobre arrotar ou não no próximo vídeo de cuidados do recém-nascido. Mas tem bebê que não arrota. Tem bebê que a gente precisa ficar 10, 20 minutos segurando aqui, né? E não é segurando todo banzo, né? Às vezes tu vê assim, ai meu Deus. Não, é segurar retinho, né? E quando ele tem regurgitação, cuidar para não apertar muito as pernas aqui, né? Porque senão ele vai vomitar. Ele vai aumentar a chance dele vomitar. Exato, né? Exato. Acho que era isso, né? Primeiros socorros, salvamos várias vidas. Várias vidas. Melhor saber, tá? Melhor saber. E nunca precisar usar. Eu sempre falo, é igual seguro de carro que a gente paga pra não usar. Mas se precisar tá lá, né? Precisar tá lá. É. A ignorância nem sempre é uma benção, né? Exato. A gente tem que estar esclarecido, né? Hoje, mais do que nunca, a gente tem fontes. Esse vídeo tá no YouTube. Esse vídeo tá em podcast, né? Então, a gente, claro, tem muita coisa que às vezes tá ultrapassado e tal. Nós estamos em 2024, né? Hoje é dia 28, né? De junho de 2024. Tudo que a gente tá falando hoje tá dentro disso, né? Então tem coisas, daqui a pouco se tu vai acessar uma coisa muito antiga. Então quando vocês forem ver a referência das coisas que vocês pesquisam na internet, pesquisem coisas mais atuais, né? Para que estejam mais realmente embasada nas questões mais atuais mesmo e mais segurança para vocês. Isso, né? É isso. Obrigada, amiga! Imagina, Gente, prazer. Beijos e até o próximo vídeo!